Oi, gente, dessa vez eu voltei mais cedo, ninguém tava me esperando, né? Em tão pouco tempo de volta, assim. Será que a constância agora vai ser uma característica deste canal? Não. Esperamos que sim, na verdade. E no vídeo de hoje eu vim trazer mais informações pra vocês sobre os times participantes da Dream League Season 11. Bom, e se você não sabe do que eu tô falando, se você não tem nenhuma ideia, nenhuma noção do que é o evento, eu sugiro que você dê uma olhada na playlist que eu criei aqui no canal, que já tem um vídeo falando sobre, com algumas informações a mais, e por aqui agora, nesse momento, eu vou só dar uma pincelada mesmo pra vocês, pra explicar mais ou menos o que é esse evento. A Dream League Season 11 é a terceira Major do circuito 2018-2019 e ela vai acontecer em Estocolmo, na Suécia, no dia 14 de março. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre 6 equipes para dar tempo de falar de todas até o evento. Com 4 vídeos de 4 times cada, não ia dar tempo. A primeira equipe é a Na'Vi, que ela é uma equipe de origem ucraniana e que ela foi fundada ali em 2009 e como um time de CS, né? E atualmente a Na'Vi conta com vários jogadores em vários esportes diferentes e o time de Dota da Na'Vi foi o campeão do primeiro TI, ou seja, quando tudo aquilo era mato, quem levou foi a Na'Vi. Ela é uma equipe ucraniana, tá? A line-up da Na'Vi é Crystallize, Magical, Blizzy, o Chuvash, que eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu pronuncio assim, e o Capitão Soneiko. O único que eu já conhecia era o Soneiko, pois já teve visto ele em outras lines de Dota da própria Na'Vi. E agora eu vou falar um pouco dos pontos positivos e pontos negativos dessa equipe. Ela é uma equipe que conta com jogadores muito novos, né? Os jogadores, de forma geral, eles são bem novinhos e a line-up também foi montada muito recentemente. Essa equipe é uma equipe que ela tá aí sempre tentando se adaptar ao competitivo, ao meta. Ela tá sempre ali tentando fazer acontecer, só que por enquanto ela ainda não apresentou resultados muito expressivos. Ela sempre tenta, mas parece que não consegue chegar lá, saca? Essa equipe, ela ainda não conseguiu se sobressair dos demais, sabe? É mais do mesmo que ela sempre apresenta, basicamente quase sempre os mesmos resultados. E o destaque do time é o Soneiko, porque, como eu já falei, é uma equipe muito recente, eu ainda não tive oportunidade de perceber mais ou menos os jogadores, o que eles vieram mostrar. Por isso que eu vou escolher um que eu já conheço e já sei que joga muito bem e que faz suporte, que é a minha função favorita, então eu vou colocar o Soneiko aqui porque ele merece também. Ele joga muito bem. Mudando agora um pouco de região, a segunda equipe que eu vou falar no vídeo é a primeira das equipes chinesas que eu vou falar aqui, porque são 3 times chineses e eu vou começar agora a falar isso pra vocês. E essa primeira equipe chinesa é a PSG LGD. A LGD, que já era uma organização muito conhecida dentro do cenário de Dota, fez uma parceria com o PSG, que é aquele time que o Neymar joga, que é o Paris. E a parceria se mostrou ser muito positiva, porque o time ano passado conseguiu ficar em segundo lugar dentro do The International. Eles perderam na final, foi uma das melhores foi a melhor final pra mim. Eles ficaram em segundo lugar, perderam pra OG, mas jogaram muito bem. A LGD é uma organização multigaming, ou seja, ela é uma organização que ela abrange vários esportes diferentes. E a line-up atualmente da PSG LGD é composta por Ami, XM, o Chalice, o FY e o X-Nova. Pra quem não sabe, o XM, XM, eu não sei como é que fala, eu falo XM, gente, porque eu sou brasileira, eu falo desse jeito. Vocês vão ver muito por aqui eu falando os nomes aportuguesados, porque essa é minha vida, esse é meu clube. Esse XM, ele entrou no lugar do Maybe, que é o lendário Maybe, que ele jogou durante o The International, fez a diferença em vários momentos, porque o Maybe precisava tirar um momento pra ele precisava resolver umas questões pessoais e ele acabou, depois de uma das majors, ele acabou resolvendo sair assim do time por um tempo indeterminado. Não é surpresa pra ninguém que esse time é muito forte. Ele é um time que sabe muito bem jogar sob pressão, porque eles têm muita paciência, os jogadores, eles um psicológico absurdo. Se você vê no documentário do Toursight lá, dá pra ver muito claramente que eles têm um psicológico muito forte. Então eu acho que esse é um ponto muito positivo do time. Um ponto negativo que eu acho é que atualmente o meta tá pra cores muito pesados e isso acaba fazendo com que eles priorizem muito o jogo do AMI, que é o HC. E de certa forma, em alguns momentos isso parece não dar muito certo. Não que o cara seja ruim e não consiga carregar, mas eu acho que essa estratégia deles em alguns momentos não funciona. Por isso que eu acho que esse é um ponto negativo pra eles. E o destaque do time é o FY, porque eu gosto de suporte, o cara joga muito no The International, assim, o
que ele fez foi surreal em algumas jogadas contra o OG. E o cara joga muito, ele tem muita noção de jogo, ele é fantástico. A segunda equipe chinesa é a eHome. eHome, ela é uma das equipes pioneiras do cenário competitivo de Dota chinês, ou seja, ela tá lá desde o começo. Inclusive a eHome foi a runner-up, tudo inglesado, né? Do primeiro da International. A final foi entre a Navi e eHome, e a Navi acabou levando a melhor, que eu já falei, já falei sobre ela no começo do vídeo. Então a eHome também, pra vocês terem noção que ela tá aí, ó, desde o comecinho. E a line-up da eHome, sério, foi muita bagunça pra escrever, porque rolaram muitas tretas durante esse período de 2 semanas que eu fui fazer a pauta. Eu tive que corrigir agora, correndo pra ver, porque eles tinham mudado a line-up. E agora eu vou falar a line-up pra vocês atual e vou falar a line-up antiga e por que ela mudou em alguns momentos. A line-up atual da eHome é Never End, o ASD, o Xin Xing, Fate. O nome dele, o nick dele, tava com a letrinha chinesa, então eu não sabia como é que pronunciava. Daí eu pesquisei e tava tipo como destino. Tem um bicho aqui. Ó o bicho vindo, moleque. Sai! Destino. Aí eu coloquei Fate, ou Destiny e o Y. E essa line-up, antigamente, ela tinha o Ego no lugar. O Ego no lugar do Neverend e o Fate Bian no lugar do Xin Xing. Inclusive, a maioria dos jogadores dessa line-up da eHome, eles são emprestados. Eu achei isso muito curioso, porque, tipo, tem toda uma dança das cadeiras dentro do Dota chinês, tipo, que é muito engraçado. Eu fui olhar lá no site, daí tava, tipo, emprestado de tal lugar, emprestado de tal lugar, emprestado de tal lugar. E foi muito engraçado, achei isso muito curioso. Levando em consideração o tempo do time, eu acho que eles têm um potencial para se destacar aí. É uma equipe que relativamente tem pouco tempo de caminhada, então eu acho que se eles encaixarem, se eles tiverem treinamento e tudo mais, eles conseguem apresentar bons resultados. Além disso, o coach deles é o famosíssimo Xiaowei, né? Um jogador que foi e ainda é muito, muito, muito respeitado dentro da comunidade. Eu acho que essa ajuda que o Xiaowei pode dar para os jogadores seja um ponto positivo. Um ponto negativo, além do fato de alguns momentos, pela line-up ser muito nova, eles apresentam algumas jogadas que não fazem muito sentido, você fica tipo, o quê? É o quê? E também eles tomam alguns outdrafts desnecessários, mas eles tomam muito outdraft, é isso. Um ponto negativo é que em alguns momentos pecam nos drafts, eles apresentam algumas estratégias meio desconexas, talvez eu não sei se seja pela imaturidade, não sei se talvez seja pelo nervoso do campeonato, mas em alguns momentos eles falham ali, seja um ponto, e talvez isso é um ponto negativo, claro, né? Mas eu acho que o maior inimigo da eHome atualmente é a famosa zica. Além do fato de um dos jogadores no campeonato passado ter tido problema com a questão do visto, o Fate Bian, que era um dos jogadores que estava jogando pela eHome, né, que foi substituído aí, ele machucou, ele lesionou o braço fazendo fotos e vídeos para um campeonato. Agora você imagina, você tá lá no campeonato e daí cai um pedaço, um spot de luz no seu braço. Você joga Dota e usa o seu braço para jogar. Eu fui procurar em site chinês, o negócio foi muito feio, porque o cara teve que ir pro hospital, não pôde jogar o evento, e por isso que ele foi substituído, porque ele tá lesionado e não vai poder jogar os campeonatos futuros, né? Então eu acho que um ponto negativo contra a eHome é a famosa zica. E como destaque, eu não sabia quem que eu colocava, e aí eu fiquei muito confusa. Então realmente eu não sei quem que eu coloco de destaque na eHome, porque como eu não acompanho muito, como teve toda essa bagunça, não conheço 2 dos 5 players, eu não conheço, não conheço direito. Então eu resolvi deixar eles sem destaque. A próxima equipe que eu vou falar aqui é a Ken Game. Ela também é de origem chinesa e eu escrevi ela como um filhote da eHome, porque basicamente foram 2 vertentes, 2 line-ups do time que debandaram da eHome e montaram essa nova equipe. A line-up é o Old Chicken e que são 2 tracinhos no nick dele, o Eleven, o Kaka e o Capitão Dark. Pontos positivos da Ken Game. Ela é uma equipe que tem uma estrutura muito sólida, os jogadores todos, eles são um pouco mais experientes no competitivo, eles apresentam uma maturidade, principalmente o Kaka, e eles têm tudo pra mostrar um bom Dota futuramente. Ela mandou um roncão agora, mas eu fingi que eu não ouvi. E um ponto negativo da King Gaming é que em alguns momentos eles tomam outplays e outdrafts, inclusive tem alguns momentos que fica feio, sabe? Fica bem feio, tipo, em alguns momentos o jogo tá... Não sei explicar direito, mas
sabe quando fica feio? São erros assim que normalmente você não vê. Em alguns momentos eles tomam outdraft, outplay, né? Assim como a Home, eu não conheço muito sobre esse time chinês. Apesar de tudo, o destaque da equipe é o Kaka, né? Que é muito famoso, não, mas eu acredito que seja o jogador mais experiente da line. E eu acho que ele, agora, apesar de tudo, apesar dos pesares que ele anda passando com o time, ele tá numa equipe que ele se sente à vontade. Saindo agora das equipes chinesas, graças a Deus, porque eu não conheço muito bem sobre o cenário de Dota chinês, eu tentei, pra vocês verem que eu tentei. Eu vou falar agora um pouco das equipes da Southeast Asia, que são 2 equipes pra fechar o vídeo, tem mais equipes no vídeo que vem. E se você se inscreva no canal pra ficar de olho nos próximos vídeos, tá? E a próxima equipe é a Fnatic, né, que apesar da Fnatic ser uma equipe do Reino Unido, ela tem escritórios em várias partes do mundo, mas ela é de origem inglesa. Apesar de tudo isso, ela tem jogadores asiáticos, e isso favoreceu a Fnatic e conseguiu a vaga aí pela Southeast Asia. A line-up da Fnatic é composta por MP, a Bad, o Ice, o DJ e o Capitão Jabs. Falar que a Fnatic é uma equipe forte, eu não quero ficar falando, a equipe é muito forte em todos os vídeos. Então eu vou citar aqui a incrível dupla de suportes como sendo um ponto positivo da Fnatic. Em alguns momentos essa dupla tem feito a diferença dentro do time, então eu acho que é um ponto positivo. E um ponto negativo da Fnatic é que apesar de tudo, apesar do cara jogar muito, algumas pessoas falam que o Ice já não tem apresentado o mesmo Dota que ele apresentava anos atrás. Eu concordo com isso? Talvez eu concorde, porque eu assisti a alguns jogos. Sabe quando você sente que a pessoa tem algo a mais a mostrar? Pois é, a jogabilidade do cara que tá abaixo do normal ainda é boa. Imagina se ele jogasse o 100% que ele jogava anos atrás. Então eu acho que ele não tá 100% é um ponto negativo. E o destaque do time eu vou colocar 2, que é a dupla de suportes. E a última equipe do vídeo de hoje, finalmente, é a Minesk, né? Que ela também é uma equipe da Southeast Asia. Ela é uma equipe filipina. Inclusive, a grande proposta da Minesk é de fomentar o cenário competitivo filipino, saca? Então, eles têm ali essa grande missão. O time da Minesk atualmente é a JIT, o Moon, KP, Feb ou Phoebe e o capitão Pailaidai. O time da Minesk, ele andava meio que apagado, assim, mas ultimamente ele tem reaparecido. Os jogadores, de forma geral, eles estão se destacando muito. E eu vou dar aqui um destaque maior pro Moon e pro Pailaidai. São jogadores que, entre os 5, têm se destacado mais. A entrada do Ajit também fez a diferença, inclusive eu tava lendo uma matéria comentando que ele parece que deu um up na equipe, que parece que encaixou perfeitamente ali, e isso ajudou bastante eles a se sobressaírem em alguns momentos atuais de competitivo. De forma geral, é um time que tem apresentado uma melhora constante, né, que ele tem ali sempre tem se destacado aos poucos nas competições, mas tem mostrado uma crescente positiva. Mas apesar de tudo, eu acho que um ponto negativo contra a Minesk é o tempo, porque eles ainda têm muita coisa para encaixar e consequentemente melhorar em espaço curto de tempo, porque a temporada competitiva de 2019 já começou. Então eu acho que assim, o curto período de tempo que eles têm para encaixar tudo isso seja um ponto negativo da equipe. Mas é isso, o destaque do time eu vou colocar o Moon, porque inclusive ele jogou bastante no último campeonato que eu assisti, então eu acho que ele merece destaque. E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, eu acho que esse vídeo foi um pouco mais cansativo que o outro, porque tiveram mais equipes e tiveram equipes chinesas que de certa forma é muito difícil de falar, porque a gente não tem tanto contato com essas equipes. Mas eu acho que o vídeo seguinte vai ser um pouco melhor, até porque tem a Chaos, que é uma equipe brasileira. Muito obrigada. Se inscreva no canal. Comente aqui embaixo também o que vocês estão achando. Até matérias no site do Nerdista, tá? Então fiquem de olho que vocês vão ver muito minha cara, muito minha escrita por aí. É isso, muito obrigada e tchau!